Dá só um minutinho pra turminha chegar. O Zoom é gozado, né? Porque a gente tá em casa, né? Só ligar o negócio, então. Às vezes é mais fácil ainda de perder a hora, né? Porque tá tão perto. Oi, Mazi! Oi, Cris! Tudo bom, fofinha? Hoje a gente vai voltar pro livro, né? O poder da pergunta aberta. Depois de passear na vida da lama. Bom, deixa eu abrir minha caixinha de cartas. Faço uma propaganda dessa caixinha de cartas. É uma joia, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar o papelzinho aqui. Ah, puxa vida. Bem fofuras. Olha só. A cartinha de hoje, que não dá para vocês lerem, né? Mas é meditação caminhando. Então, eu não sei como é que vai ser, né? Mas a gente pode. Não sei se vocês conseguem caminhar com fone, ou tirar o fone e ouvir sem o fone. Mas, mas de qualquer jeito, eu vou dizer aqui uma instrução que a gente recebeu da Wendy Lau. A Carolzinha sabe o que eu estou falando. E depois eu vou também postar vou colocar para vocês no grupo, na descrição desse vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo da Wendy Lau. A Wendy Lau é uma. Como que a gente pode descrever aquela criatura? É uma médica emergencista que trabalha, bom, acho que é a Lud, né? A usuária do Zoom. Tem um usuário aqui, que a gente nunca sabe o que é, mas eu acho que é a Lud. É, é a Lud. Ela, ela agora se renomeou Lud, kkkkkk. A Wendy, ela dá o treinamento do Grace junto com a Rocha John Halifax lá em Santa Fé, né? E ela é uma samurai, assim, sabe? Uma mulher linda, forte, assim, sabe? Firme e doce ao mesmo tempo. É uma coisa impressionante aquela mulher. E ela deu no último treinamento que eu fiz, que tá disponível, inclusive. Viu, pessoal? Tá disponível para se registrar, fazer uma contribuição de qualquer valor, diferente de zero, de preferência, nem que seja R$ 1, assim, só pelo espírito da generosidade, né? Mas está disponível para fazer, para assistir as gravações em português, inclusive, né? E ela ensinou essa prática de meditação caminhando, sabe? E foi super bonita. As instruções que ela deu antes da prática e a própria prática, né? Mas o que eu acho mais incrível nessa prática é que a gente deixa a respiração nos comandar para caminhar, né? Então, a meditação caminhando é super comum no Zen, né? É, é super comum na prática do Zen. Mas eu acho que eu nunca tinha entendido desse jeito, sabe? Que eu entendi com a Wendy explicando. Que é muito diferente, assim. É como se a gente se rendesse ao próprio corpo, né? Então, a gente vai caminhar no ritmo da respiração. Ó, a Carol já achou a. Ah, esse aqui é o link para inscrição, né? Obrigada, Carolzinha. É que vocês podem se inscrever e assistir o treinamento todo. Mas eu disponibilizei no YouTube para qualquer pessoa, caso vocês não queiram. Já coloquei, Gê, os links do YouTube é da prática da Wendy. Caramba, Carol, como você é eficiente. Ah, esse. Hã? Não, esse primeiro link. Deixa eu ver. Esse link. Ah, esse de cima, né? É da prática da Wendy. É, meio longo, senão a gente assistiria,
Mas dá para vocês assistirem depois e... Deixa eu só passar para o grupo. Lá para o WhatsApp. Então, assim, a gente vai caminhar no ritmo da respiração, né? Acho que é melhor a gente conversar um pouquinho, assim, depois cada um experimenta, porque não dá para guiar essa prática, né? Só dá para dar uma instrução inicial, assim, cada um faz. Então, não vai precisar do áudio, na verdade. Mas a gente vai se ficar de pé, né? E por uns instantes sentir, deixar a atenção descer pelo espaço do corpo, sentir até os pés, o corpo todo, e sentir que está bem enraizado no chão, né? Então a gente faz algumas respirações, sente a respiração inteira, daí a gente vai começar a caminhar. Só que assim, ó, quem vai comandar os nossos passos é a nossa respiração. Não é que a gente vai pisar e daí inspirar, expirar, né? Levanta o pé, inspira, levanta o pé, expira. É, inspira, levanta o pé, expira, pisa no chão. É essa a ordem. E vocês vão ver que é uma coisa sutil, muito interessante. Não sei se vai dar para a gente ter uma experiência muito agora aqui, assim, em pouco tempo, né? Mas depois vocês podem experimentar isso. Relaxar completamente o corpo. Pode ficar um minuto, assim, em pé, só relaxando o corpo e se experimentando a respiração. Aí, quando você estiver bem conectada com a respiração, numa inspiração, você ergue o pé. Espera a inspiração começar a acontecer. Quando começar a acontecer, você pisa no chão. Aí vai acontecer a inspiração. Como assim? Com os dois pés, né, cá? Você vai caminhar, não é num pé só, né? Ficar pulando. Brincadeira, meu bem, claro que é com os dois pés, mas assim, a gente não precisa se preocupar em terminar completamente uma expiração. Você pode, quando você estiver pisando, porque isso é o natural, né? Quando você estiver pisando com um, você já vai se preparando para erguer o outro, né? Mas você só ergue o outro quando a inspiração acontecer mesmo, né? Aí você ergue, quando a inspiração começar a acontecer, você só pisa no chão. Vamos experimentar, cada um na sua casinha aí? É, E depois vocês podem assistir o vídeo da Wendy, com a explicação mais completa, né? Da prática, e experimentar de novo, com os pés alternados, tá bom? Eu não sei se eu consigo falar daqui de longe, deixa eu ver. Então, começa só a ficar de pé, sentir... Você está me ouvindo? Vem fazer assim. Tá, Sim. tá. Então, afasta os pés na largura dos ombros. Afrouxa um pouquinho os joelhos, sem estender a perna, só flexiona levemente os joelhos. Ajeita o quadril para não ficar nem muito para trás, nem muito para frente. Alinha o quadril. Exagera um pouquinho, abre os ombros, gira os ombros para trás, deixa os ombros ficarem na posição natural. Sente um pouquinho esse alinhamento do corpo. Deixa o peso do corpo nos calcanhares. Depois vai passando para frente dos pés. Até chegar num ponto de equilíbrio aqui, do peso nos pés. E daí... Ué. E daí, por uns instantes, só sente a respiração acontecendo livremente. Alinha bem a coluna para o abdômen ficar livre para a respiração acontecer. Só sente a respiração aos instantes. Solta bem os ombros. Se você preferir, você pode segurar a mão direita com a mão esquerda, assim, com os ombros bem soltos. Não tensiona os ombros, assim. Mas algumas vezes é mais fácil de
equilibrar a postura, mas com o menor esforço possível. E quando você estiver pronto, então, em alguma das inspirações, começa a levantar um pé na inspiração e pisa devagar, com o pé inteirinho no chão. Primeiro o calcanhar, depois o centro do pé, depois as bolinhas do pé, dedão. Na próxima inspiração, levanta outro pé, na expiração, pisa. E já vai erguendo o outro. Não precisa dar passos longos, você pode dar passos na distância de meio pé. Não precisa dar passos longos. Só mover o pé um pouquinho para frente. Lembra que quem comanda o seu movimento é a respiração. Não ao contrário. Inspira, levanta o pé, expira, pisa. Por aí deixando a respiração solta, sem interferência. Vai se rendendo ao ritmo da respiração. E sente o corpo todo relaxando com cada expiração. Deixando toda a sua atenção descer pelo corpo até o chão. Se preocupa com o ritmo. Não precisa dar passos longos. Vai sentindo cada vez mais profundamente a respiração acontecendo e comandando seu movimento. Se entrega para a respiração a cada passo. E aí, na próxima expiração, junta os pés novamente no chão. Sente de novo o corpo todo, os pés bem plantados no chão. E faz então uma reverência à sua própria prática. Curvando um pouquinho o corpo frente, agradecendo a você mesma pela prática, a todos os colegas queridos. E a gente pode encerrar. Como que foi?
Não é diferente a gente deixar a respiração comandar os passos e não o contrário? Não é muito legal? Ah, puta, eu adorei essa prática também. Esse jeito que a Wendy ensinou. Achei máximo. E a gente Adorei. pode repetir, né? Quando a gente quiser. Por um tempo mais longo também, né? Muito, ajuda muito na concentração. Muito. É muito impressionante. Porque se você distrai, você se desequilibra, né? Na verdade. Se você se perder, você desequilibra. Se você não relaxar, você desequilibra. Quer dizer, é meio que você é obrigado a seguir o seu direito, né? Muito legal, muito legal. E quando a gente faz em grupo, a Jane com certeza, a Elô também talvez tenha já feito isso. Kinhin, exatamente, é Kinhin. Mas quando eu aprendi o Kinhin, se render é a chave, exatamente. Quando eu aprendi Kinhin, a Jane também, com certeza, lá no SEB, talvez algumas outras pessoas tenham feito também já no SEB desse jeito. A gente fazia uma fila indiana, assim, e um pouco a gente tinha que seguir o ritmo das pessoas, né? Mais ou menos, porque se você fizesse muito devagar, o outro vinha atrás e buzinava, não buzinava, né? Mas você sabia que você estava emperrando a turma que estava atrás. Então não é bem essa prática, é uma outra prática, na verdade, né? Você vai desacelerando, mas o ritmo que tá rolando é do grupo, né? E se você dá azar de pegar uma pessoa acelerada na sua frente, logo no começo da fila, o grupo fica andando em círculo meio rápido, assim, né? Muito diferente a prática. Então, quando a gente fez em acho que no retiro de professores, o último do CIB, a gente fez, né, Carol? Lá no convento. E daí o grupo fica todo, a Márcia também, o grupo fica todo solto, assim, cada um vai, né, andando no seu ritmo, assim, né? É muito legal, muito, muito legal. Ah, vá, Cris, será? Só você também, né, querida? Então, mas a gente não consegue acelerar, porque a gente vai seguir a respiração. Pode ser que a respiração no início ela esteja acelerada, e também aí você vai andar rápido. Mas a tendência é que a respiração desacelere, né? Conforme você vai acalmando, caminhando. Putz, é muito maravilhosa essa prática. Então, os links que a Carol já postou aqui, eu já postei no grupo também, e eu vou postar também na descrição desse vídeo aqui. Vocês podem fazer todo o treinamento do Grace, que eu e a Carolzinha vamos fazer ao vivo o mês que vem, lá com a Jolie Fax, né, Carol? A gente vai lá fazer ao vivo de novo o treinamento. Então, eu não vou traduzir, né? Mas tem essa versão aí, essa edição do Grace traduzida no site do Paia Brasil. O Monja Coen faz assim também como, Maria Eugênia? Como a gente fez ou como a gente faz no SEB? Eu não sei, eu nunca fiz retiro com a Monja Coen. Ela deve fazer assim, né? Como a gente fez. Como a gente Como a fez, gente né? fez. Ah, é maravilhoso. É. Mas no SEB não foi essa. Eu lembro que foi uma das primeiras práticas que eu fiz, eu lembro até hoje. O... Me chamava? Acho que era o Dudu que comandava, sei lá. Bom, também não importa, mas faz uns 20 e pouco, 20 anos, sei lá. Maravilha, mas é gostosíssimo também, mesmo fazendo em grupo, de qualquer jeito que ninguém é delícia. Mas essa instrução aí acho maravilhosa. Então tá, Primeira meus vez que eu bens. fiz no SEBG foi com o Nelson, Como? lá em Viamão. Foi com o Nelson lá em Viamão, quando eu fiz a primeira vez. Ah, É com o Nelson. eu não, acho que foi com Dudu, era um Dudu Rinpoche que a gente brincava. Era um praticante muito antigo, que faz muito tempo que saiu também. Bueno, amores, vamos voltar para o nosso livro. Encontrar com a nossa lama aqui. A gente está no capítulo 8, que está marcado aqui. A gente terminou o 7. A minha marcação. A gente está aqui. A palavra V. Ou a palavra com V. Talvez eu teria colocado assim, mas a Lia escolheu bem também. Palavra V. E que no original é a palavra E, porque a gente vai ver que V é de vacuidade, que em inglês é emptiness. Então, para nós fica a palavra V. Então, é preciso trabalhar com muitas palavras novas para expressar a experiência inefável do caminho do meio. A qualidade da ausência de fronteiras das coisas, a qualidade da ausência de coisa na coisa. Putz, tem que ficar inventando palavra, né? Porque não sei se vocês entenderam, mas essa experiência do caminho do meio, quer dizer, um caminho,
uma experiência que é livre de extremos, de qualquer tipo de extremo, não tem como expressar corretamente e completamente em palavras. Porque o caminho do meio não é o meio do caminho. Isso é importante a gente entender. Não, está além dos extremos, né? Não é que você tem um extremo aqui, outro extremo aqui, o caminho do meio está aqui. Não é. O caminho do meio está além dos extremos. O ponto é que esses extremos são os extremos conceituais. Então, o caminho do meio mesmo, a expressão do caminho do meio, está além dos conceitos. Então, é super difícil. Aí fica essa coisa, incoisitude, né? Fica essa invenção de que no inglês é muito mais fácil que no português, na verdade. No inglês, qualquer coisa que você queira falar, depois você coloca um ness, pronto, está tudo resolvido, vira um nome, o que quer que seja. Em português é um pouco mais difícil de criar palavras assim, né? Mas, coitada dali, ela foi tentando criar aqui as palavras em português também. Então, incoisitude, quer dizer, ausência de algo que seja uma essência que... ausência de uma essência independente de todos os fatores que levaram ao surgimento dessa coisa, né? Então, é uma qualidade de não ser encontrável. A Lama está dando acho que ela vai dar uma palestra esses dias aqui, que é justamente isso. Como é que é? Não sei o que. A prática de não encontrar, uma coisa assim. Mas assim, de não ser encontrável é um resultado muito desejável da prática. Então, por exemplo, a gente vai em muitas práticas de investigação da natureza da realidade, a gente vai procurar o eu, por exemplo. Tem um livro inteiro do Dalai Lama, cheio de práticas assim, né? Que é como ver a si mesmo como você verdadeiramente é. Eu nem lembro como ficou o título, mas era mais ou menos assim. Como ver a si mesmo como realmente é, né? Então é uma prática, é um livro inteiro que o Dalai Lama vai dando instruções de a gente procurar onde é que está o eu, né? Isso que a gente chama de eu. Onde está esse eu, né? Aí a gente faz aquele monte de prática e a gente não encontra o eu. E isso é uma boa coisa, porque na verdade cada vez que a gente encontra a gente está errado, né? Assim, a gente está tendo algum tipo de delusão, né? Então, não encontrar, boa, Pri. Prática libertadora em olhar e não encontrar. É isso aí. Elizabeth Randy Carr, no sábado, né? Das 17 às 19. Eu acho que eu postei, né, no grupo, mas eu vou postar de novo. Pri, se tiver fácil o link, porque você está vendo em algum lugar, né? Se tiver um link fácil para a gente postar também. Mas é sábado, das 17 às 19. Isso aí. Então, é isso. Olhar, procurar, buscar, né? E não encontrar. Então, esse é o caminho do meio, realmente. Porque se a gente encontrar, a gente não errou, né? Se enganou. Obrigada, Pri. Já vou postar antes de eu... Não, vou abrir aqui, depois eu posto. Eu não sei se tem... Então, mas vai ter tradução, né? Acho que tem algum lugar... Depois eu vou encontrar, eu vou mandar para vocês. Porque acho que esse evento vai ser traduzido também, se eu não me engano. Acho que eu recebi ontem alguma coisa sobre tradução. Eu vou postar. Tem tradução, né? Beleza. Então, vamos seguir aqui. Então, é isso aí, né? O não encontrar é uma boa coisa aqui nessa nossa... É muito louco, porque não é o que a gente está acostumado a fazer, né? A gente quer encontrar as respostas, dá um nervo quando a gente não encontra. E aí alguém fala assim, então, mas quando você não encontra, esse que é o ponto. Mas é assim, você tem que buscar e não encontrar, né? Tipo, sei lá, então, eu não sei. Se o Lama falou que não existe, é porque não existe, então deixa pra lá. Não é isso, né? Tem um efeito, assim, você fazer uma busca e não encontra, né? Aí aquilo realmente vai começando a vai ter um efeito, né? Então, vou ler de novo o parágrafo que eu fui parando. É preciso trabalhar com muitas palavras novas para expressar a experiência inexpressável, se existe essa palavra, ou inefável, do caminho do meio, né? Qualidade da ausência de fronteiras das coisas, qualidade... A ausência de fronteiras significa que você não consegue delimitar... Parei tudo de novo, né? Mas a ausência de fronteiras significa que você não consegue delimitar, né? Onde está o eu? Está aqui. Ó, tem essa bolinha aqui, o eu está aqui. Não dá para fazer isso com nada, né? Então, isso que é a ausência de fronteira, você não consegue delimitar e apontar, tá aqui, solidamente, independentemente, não dá.
Então, qualidade da ausência de fronteiras das coisas, qualidade da ausência de coisa, essencialmente na coisa, ou incoisitude, qualidade de não ser encontrável. São muitas expressões novas, mas todas apontam para um termo mais tradicional. E este parece ainda mais desafiador para a maior parte das pessoas. Vacuidade. A gente treme quando escuta, fala, nunca vai entender isso. Isso é muito difícil. E não é. Vamos ver, a Lama tem uma... Ó, tá aqui em português. Isso mesmo, é do Blinkit. A Lama tem uma habilidade para poder explicar isso de uma forma tão fácil que a gente acha que não pode ser. Mas então, um termo muito desafiador para a maior parte das pessoas, que é vacuidade, também conhecida como a palavra V entre budistas. Não sei. Eu não conhecia, na verdade, eu deslei o livro. Mas pode ser que no inglês a palavra E seja alguma coisa, né, mais comum. A palavra V costuma assustar as pessoas. Tudo é vazio? O que isso significa? Nós pensamos que é algo vital, a força da nossa vida vai ser retirada de nós, se concordarmos que as coisas são vazias. Porque vazio para nós tem uma conotação negativa, assim, né? Meio aflitiva. Como assim vazio? Não tem nada dentro, né? Pensamos no copo metade vazio, palavras vazias, carteira vazia, ninho vazio, sentimento vazio no peito, um vácuo, um oco, uma falta, a solidão, a maldição, a escuridão, nada, né? É isso que traz essa palavra vazio pra gente, né? Mas a gente vai ver que não tem nada a ver com essa conotação de vazio. No entanto, imagine-se na cidade de Nova York, na hora do rush, precisando desesperadamente de um táxi. Tem uma hora nos Estados Unidos, em Nova York, que eles trocam de turno, que é às 6 da tarde. Então, tem um monte de táxi andando na rua que não vão te pegar. Eles vão para um... Aqui não devia nem estar falando isso, porque vai confundir. Mas tem isso em Nova York. Você vê um táxi vazio, você vou, né, para dar sinal, o táxi não vai, porque ele está indo para como é que fala? Para o estacionamento lá, para a garagem. E só te leva se estiver no caminho. Mas enfim, no entanto, imagine-se na cidade de Nova York, na hora do rush, precisando desesperadamente de um táxi. Quando consegue pegar um táxi vazio, para você, ele significa possibilidades, caso ele esteja indo para vazio pleno, exatamente. Mas é um conceito que a gente precisa trabalhar, né? Então, táxi vazio é uma possibilidade. Fala, oba, táxi vazio, posso entrar e ir para onde quiser, né? Nós não podemos escrever um livro sem uma folha de papel vazia. E quando a nossa agenda está vazia, nós podemos fazer qualquer coisa que queiramos. Viva o vazio, né? Vá cuidar. Mas a gente tem problema até com isso, né? Agenda vazia. Ontem peguei, assim, de rabo, esse negócio na CBN, uma mulher falando sobre... Era um programa, acho que com a Petra Chaves, eu acho que era ela. Uma mulher falando sobre divertimento, assim, diversão, tempo livre, né? Que a gente costuma usar o tempo livre para fazer coisas. Que a gente vai fazer, tipo, putz, eu não tenho nada para fazer hoje à tarde. Aqui na minha casa é assim. Minha mãe pergunta, você tem alguma coisa para fazer? Eu falo, mãe, eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Mas às vezes eu paro, porque eu tenho essa sensação, né? E é verdade. Quando você traduz um livro, por exemplo, né, Elô? A Elô sabe de bem disso, como é que é. Quando você tem um livro para traduzir, dá faniquito de ficar parada, porque tá lá te esperando, vai ficar te esperando um tempão. E cada um de nós pode ter uma sensação dessas. Por exemplo, casa para cuidar. Tem uma hora que isso acaba? Não tem hora que acaba, é para sempre, né? Cuidar de filho, tem hora que isso acaba? Não acaba, viu, Carol? Você que pensa que as meninas vão crescer e você vai ficar livre. Não vai, né? Então a gente tem a sensação de que a gente tem sempre alguma coisa para fazer. E a gente realmente tem, né? E pior do que ter é se sentir mal de não fazer nada. Assim, o que você vai fazer? Nada, não vou fazer nada, né? Aí a Petra Chaves falou assim, bom, a gente podia definir esse tempo livre como fazer nada que seja economicamente benéfico. Você vai ganhar alguma coisa com o que você vai fazer, sabe? Pelo menos, né? Por muito tempo brigava comigo mesmo por ter uma agenda de atendimento com a agenda lotada. Hoje meu pensamento é outro, ter horários livres é o que eu mais quero. Claro, com certeza. A gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Mas a gente tem dificuldade com isso, com a agenda livre, né? Com coisas vazias, sala vazia, casa vazia. Repara como a gente tem sempre a tendência de, ali tem um espacinho, eu vou comprar um móvel que cabe direitinho ali. E a gente ocupa, não é?
A gente tem uma vontade de ocupar as coisas. Espaço vazio para nós é sinônimo de espaço para ocupar, né? Então a gente tem problema com esse conceito. E aí se transporta para isso, né? A gente não aguenta o vazio, né? A vacuidade. Mas não apenas permita. Não, vacuidade permite que haja espaço. E, na verdade, que haja espaço ilimitado para que as coisas surjam. Mas não apenas permite que elas surjam. A vacuidade descreve sua própria natureza. As coisas, né? A natureza das coisas. Entender a natureza da vacuidade significa conhecer a natureza da ausência de fronteiras das coisas. Vacuidade é só outra maneira de dizer que podemos conhecer as coisas sem objetificá-las, sem delimitar e falar isso aqui é tal coisa. Pensa, se isso é comum. Paradoxalmente, nós não podemos sequer falar em ter uma experiência plena sem vacuidade. Pense nisso. Se não tivesse nunca espaço para as coisas se transformarem, né? Para elas surgirem, né? Se não tivesse essa possibilidade, como que a gente ia experienciar as coisas, né? Eu gostaria de prestar uma homenagem à palavra vacuidade. É uma das mais profundas dentro da literatura budista. E seu leito é o próprio coração dos ensinamentos do Buda. Ela nasce, né, dos próprios ensinamentos do Buda. Os sutras comumente se referem à vacuidade como a mãe Prajnaparamita, a mãe da sabedoria transcendente. É a origem de todos os Budas. Né? Mãe remete à característica natural da vacuidade de ser como um útero, grávida de possibilidades. É justamente o fato de as coisas não serem fixas, né? E, portanto, vazias, que permite que as transformações aconteçam, né? Que coisas surjam, desapareçam. É muito bonito esse tema, né? Muito bonito. Na literatura de Prajnaparamita, deixa eu ver que referência que ela mandar aqui. Essa é uma paráfrase da tradução de Edward Conze do Ratna Gosamkaya Gata, intitulado A Perfeição da Sabedoria, em 8.000 versos e o verso resumos. Tá faltando um M aqui. Perfeição da Sabedoria em 8.000 linhas, seu sumário de versos. Então, peraí. Na literatura de Prajnaparamita, que é vasta, né? É dito que do mesmo modo que crianças de uma mãe que tenham caído doente se preocupam de todo o seu coração com seu bem-estar, os bodhisattvas que buscam liberação pela prática do caminho do meio se preocupam de todo o coração com a mãe vacuidade. A atenção que dedicam a ela possibilita que a conheçam completamente. E a conhecê-la encontram liberação, o estado búdico. O imaginário e o afeto presentes nessa linguagem tradicional revelam que a vacuidade é central para o despertar. A perfeição da sabedoria, a Prajnaparamita, e sempre que a gente fala em sabedoria, nesse caso, a sabedoria da vacuidade é realmente compreender completamente que todas as nossas experiências são vazias, toda a natureza da própria realidade é vazia, ou seja, que surge por originação dependente sempre. A vacuidade é como se fosse um outro lado, mas é uma mesma moeda. Então, de um lado a gente tem esse termo, vacuidade, é vazio, não tem existência inerente. Do outro lado, está a originação dependente. Quer dizer, tudo que surge, surge na dependência de muitos outros causas e condições. É a mesma coisa, né? Então, quando eu digo que essa caneta aqui é vazia, eu estou dizendo também, na mesma hora, que essa caneta existe, né? Surge na dependência de muitas causas. Quer dizer, a causa de um objeto, de uma coisa, nesse caso é o plástico, por exemplo. O plástico, a tinta, né? Isso são as causas. Sem plástico e tinta, a caneta, ela não existiria e nem funcionaria. Mas muitas condições, infinitas condições. Né? As pessoas que fabricaram isso, os pais das pessoas que fabricaram isso, o nego que inventou a caneta pela primeira vez, enfim, uma infinidade de coisas que são necessárias para essa caneta surgir. Então, ela não tem uma existência independente. Isso significa que ela é vazia. Então, a gente não precisa se desesperar. Se a gente olhar, né? Se a gente olhar para tudo, coisas mais objetivas e coisas subjetivas também. As emoções, por exemplo, né?
As emoções, elas surgem na dependência de uma porrada de coisa, né? Da nossa história, de como as circunstâncias da nossa volta está, de como que a gente está se sentindo naquele momento, né? Então, a gente pode olhar para o que a gente quiser. A gente nunca vai encontrar alguma coisa que a gente vai dizer, isso aqui é independente de qualquer coisa. E, portanto, não é vazio. Não existe. Esse é exatamente o ensinamento, né, sobre a vacuidade. Então, vamos lá. Escrever um livro sobre o caminho do meio do Buda sem usar a palavra vacuidade, é desafiador. Que é o que a Lama estava tentando fazer. Até aqui a gente não tinha visto essa palavra em lugar nenhum, antes desse capítulo 8 aqui. E ela falou o tempo todo sobre vacuidade, mas sem falar a palavra vacuidade, né? Mas vacuidade é uma palavra que vem bem empacotada, ou seja, é necessário muito estudo e contemplação para conseguir abri-la e entendê-la no contexto da prática de meditação. Senão a gente pode cair no niilismo, né? No nada existe. Isso não é um extremo, né? E o caminho do meio não é nem o caminho niilista, nem o caminho existencialista, ou seja, nem as coisas não existem, nem as coisas existem por si sós, né? Então, ao optar por não usar a palavra ver neste livro, fui forçada a explorar mais profundamente o sentido da vacuidade. Mas resolvi mencioná-la aqui, porque a vacuidade ocupa um lugar central no contexto dos estudos e da literatura budistas. Se fosse você, não dispensaria a palavra ver tão rápido. É uma palavra maravilhosa, mas provavelmente não a veremos outra vez nesse livro. Então, gente, é muito legal ela explicar isso, porque a gente pode ter a impressão que ela está falando de uma outra coisa, né? Mas o tempo todo ela está falando dessa qualidade. Acho que ela faz isso para a gente não se assustar, né? Com essa palavra. Ver. A palavra que não pode ser pronunciada. Podemos seguir, fofurás? Acabou o capítulo 8. Tão grandes quanto o nosso mundo. Muitos anos atrás, quando nos mudamos pela primeira vez para o Colorado, Dzigar contra o Rinpoche e eu viajamos de carro por uma estrada cheia de curvas nas montanhas de Rockies. Era setembro, tipo agora, não tipo daqui a pouco, e as árvores estavam mudando de cor. Não é possível ver muito amarelo, laranja e vermelho no árido clima de Rockies, exceto no outono. No outono, a luz do sol bate nas folhas e elas brilham. Eu me senti tão maravilhada com aquela beleza, estava... Deixa eu ver, tem alguém escrevendo aqui. Já vi. Nunca a gente foi tão rápido, tá? É que os capítulos são muito curtinhos, né? E o texto é fluido, então a gente vai indo, né? No outono, a luz do sol bate nas folhas, elas brilham. E eu me senti tão maravilhada com aquela beleza, estava quase agitada perante ela. Eu dizia o tempo todo, como é bonito, que bonito, que bonito. E Rinpoche se voltou para mim e perguntou, é bonito demais para você? Isso me fez parar para pensar. Mesmo a beleza pode nos causar dor quando a objetificamos. Porque a gente fica tentando explicar, né? A gente fica tentando... A gente não aguenta. Eu não sei vocês, mas comigo é a mesma coisa, assim. Essa experiência de maravilhamento, né? De ver uma coisa que é maior do que qualquer explicação que você queira dar, ou do que qualquer forma de conter, né? De segurar, sei lá. Mas a gente fica tentando, de fazer esse esforço. A gente não tem... Para mim, é muito difícil simplesmente me render à maravilha que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, né? A gente quer botar uma cordinha em volta para chamar de meu, né? É isso. Então dói também, né? Até beleza demais acaba que dói. E tirar uma fotografia. Tirar fotografia! Isso! Tirar a fotografia! Como fala? Na esperança de que aquela fotografia provoque o mesmo efeito depois, né? Talvez, né? Ou que provoque o mesmo efeito que teve na gente em outra pessoa que não estava com a gente. Isso que, de fato, nunca acontece, né? Porque jamais uma fotografia vai ter o mesmo efeito de... Mas, às vezes, uma fotografia ou um filme, durante um tempo, ainda tem aquele efeito, mas mais rapidamente. E aí a gente acaba que perde. Mas isso mesmo, é uma tentativa de, né, capturar aquilo que é bonito demais pra gente, né? Ô, Gê, Oi.
Uma vez uma cunhada minha foi no meu sítio, ela viu uma flor maravilhosa, ela não se conteve, eu quero para Arrancou. mim. Arrancou a flor. E assim, sabe aquela coisa que não teve condição de se conter? Na hora que a flor saiu, pronto, acabou a Catou a beleza dela. flor. É muito louco isso, né? Nossa. Esse É, impulso, né, de querer para você, é muito doido, né? de se apropriar, né? É. De eternizar, sei lá, a gente tem. Isso é lutar contra a natureza das coisas mesmo, né? Ela não entende que aquela flor só existe daquele jeito maravilhoso, plantada no chão, né? Não, tem que pegar, botar no vaso e só para mim. Quer dizer, não entende a natureza interdependente das coisas, nem a impermanência das coisas, né? Como se a gente quisesse pegar para a gente e aquilo durar para sempre, né? É lutar contra a natureza das coisas, né? A gente faz isso, por isso que acho que tem essa dor que a Lama tá falando, né? A gente não é capaz de se entregar para a beleza das coisas, né? Como elas são. Eu lembro uma vez a primeira vez que eu fui na catarata do Iguaçu, nas cataratas lá, eu tinha vontade de pular naquela água. Não é que eu queria me matar, mas eu queria pular naquela água, eu queria me misturar com aquela água, sabe? Tão lindo que eu achei aquilo, tão forte, tão poderoso aquela coisa, eu queria me misturar. Eu falei para minha amiga que estava do meu lado, que vontade de pular, eu falei, você tá louca? A menina ficou desesperada, achando que eu estava querendo me matar. Mas não é isso. É uma vontade de se misturar, de engolir aquilo, sei lá bem o que era. Mas acho que é isso, a gente não dá conta, né, dessa excitação que é observar uma coisa muito grande, muito bonita, muito espetacular, assim, né? Eu tenho um amigo que é cantor também, que eu também tinha vontade de fazer isso, tinha vontade de. Eu não sei bem o quê, mas eu sinto essa dor também. E é um amigo meu que há muitos anos eu escuto, e toda vez que eu escuto eu acho igual lindo, assim, eu não canso. Muita gente conhece, a Carol conhece, a Ivone conhece, o Renato Braz. É uma coisa que eu acho tão linda. Não é só com ele que acontece isso, mas com ele sempre acontece. Eu acho muito engraçado, porque eu já vejo há muitos anos, aí toda vez que eu escuto, você tem vontade de ficar abraçar, não sei bem o que fazer, mas não adianta nada, né? Porque aquela beleza lá não tá quando ele tá parado ali, né? É muito louco. Ele é incrível. É muito impressionante, assim. Mas a gente quer objetificar, né? É isso que ela está falando. A gente quer fazer alguma coisa, pegar pra gente, tipo a flor da amiga da Simone, o Renato, a gente quer pegar pra gente aquilo, né? Guardar dentro de um potinho, assim. Isso é objetificar, né? A forma que a nossa vida toma tem menos a ver com o que encontramos do que com a nossa relação com isso. Quando objetificamos a experiência, seja beleza ou dor, entramos em uma relação de luta com o nosso mundo, um mundo tudo sobre mim, né? Mas a vida não é algo que acontece para nós. Nós não conseguimos nos separar do fluxo constante de experiências que chamamos de nossa vida. É um fluxo. E quando a gente não entende que é fluxo, aí a gente está objetificando, quando a gente não entende que as coisas estão. Talvez faça parte da beleza das coisas justamente o fato de elas serem efêmeras, né? A gente. Acho que no fundo a gente sabe que as coisas mudam, né? Que as coisas acabam. Então, talvez o jeito que a gente encontra de lutar contra isso, completamente em vão, porque nunca vai funcionar, não tem perigo nenhum de dar certo, né? É a gente pegar para a gente, querer guardar, querer fotografar, querer gravar, querer, sei lá, fazer o quê. Mas talvez a efemeridade, tá certo essa palavra? O fato das coisas serem efêmeras, talvez faça parte da beleza das coisas e que faz com que a gente queira, né, pegar para a gente, assim. A gente se recusa, né? A ver que as coisas acabam, né? Então, nós não somos vítimas da nossa vida, nem somos não merecedores dela. A vida não é bela ou divina demais para nós. Ela não é grande demais, ou dolorosa, ou assustadora, ou mesmo complicada demais para nós, ainda que algumas vezes pareça ser. O nosso desafio como seres humanos é nos tornarmos suficientemente grandes para acomodar tudo isso. É muito difícil. É muito lindo, né? Ao mesmo tempo é muito angustiante, né? Acho que a gente queria uma coisa mais certinha, que a gente soubesse exatamente como que vai ser, né?
Acho que a gente, no fundo, queria isso. Mas a graça das coisas não está em ser previsível, né? A graça das coisas está justamente em ser imprevisível, não é? É. Isso é uma beleza, assim, que a gente poderia se acostumar. Mas é uma coisa muito, muito, né? Tem uma receita, exatamente. Tem uma receita. É uma coisa muito interessante essa a gente procurar lidar com a vida entendendo que ela é um fluxo. Isso não é simples, pessoal. Pensa. Beleza da lua, a metamorfose, de tudo, né, gente? Pensem nisso, assim, como é que é lidar com a vida entendendo o tempo todo que ela é um fluxo. De verdade, assim, né? Não intelectualmente. E esse sentir parte desse fluxo, porque não é só um fluxo de alguma coisa que está passando na nossa frente, né? Indo, e aí dá uma angústia também nisso, né? Mas não é uma coisa que está indo, é um fluxo e a gente faz parte desse fluxo, né? A gente pode contribuir com esse fluxo, mas a gente jamais vai conseguir controlar esse fluxo. Mas ainda assim, a gente vai dar o nosso melhor para esse fluxo. Não é louco isso? Porque se a gente pode ir para um lugar de espectador, né? Ah, entendi, a vida é um filme, né? Então eu vou ficar aqui assistindo, né? Só que é um filme que a gente é ator também, né? A gente tá ali produtor, a gente também tá participando ali do filme. Só que, né, o filme tem muitas outras pessoas participando dele, muitas outras coisas, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio nosso, assim. Tanto na dor quanto na beleza, né? Na felicidade, assim, comum, né? O que vocês acham, amores? É um exercício fruição, exatamente. Fruição e fluição também, né? Fluir também, né? Penso que o incômodo é a parte da necessidade de segurança e também o medo da dor. É quase como uma dança. Pois é. Mas engraçado que a gente acha que tem alguma chance de a gente não sentir dor, né? A gente acha que tem alguma chance disso acontecer. Tem em certa medida, né? Mas é meio que inevitável, né? Mas a boa notícia é que a dor também passa, né? Tudo. Parece tudo chavão, né? Tudo passa, tudo passará, até música, né? Letra de música. Mas parece chavão, mas não é chavão. É uma coisa muito, muito, muito profunda, né? E na hora que está acontecendo tudo, que as coisas boas estão acontecendo, que as coisas ruins estão acontecendo, a gente objetifica, a gente congela, né? Como se aquilo fosse durar. Mas não vai durar. Vem do apego, exatamente. Só um parênteses. Essa noite eu não dormi, porque exatamente isso. Porque N coisas aconteceram, aí parece que eu vou ter a solução, vou arranjar aquela solução, e conceitualmente eu sabia, eu pensava, eu não vou resolver, deixa as coisas, mas não adianta, a cabeça fica ali, como é que eu vou ajudar, sabe? Então é uma coisa muito incrível nessa, tentando controlar, né? Tentando, eu acho que é isso, né? Acho que é. A gente não confia muito, né? Eu lembro uma vez, só um pouquinho a gente passa, Cris. Uma vez eu estava bem aflita com a situação no Brasil e tudo mais, e o Rinpoche, o Tenzin Wangyal, eu estava aqui, né? E só faltou ele falar para mim, você é uma mulher de pouca fé. Faltou só isso. Se ele soubesse falar português, ele teria falado isso. Mas o que ele mais ou menos disse é que a gente precisa se entregar, confiar no fluxo da vida. Fazer o que a gente pode fazer e confiar no fluxo da vida. Porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós não temos escolha, na verdade. A gente faz o que é possível e a gente entrega, né? Confia no fluxo da vida, para onde que as coisas vão caminhar, né? E vai lidando com o que for aparecendo, assim, né? Mas uma coisa mais específica, só rapidinho comentar sobre esse negócio, sobre o que a Marise falou. Eu vi uma conversa da Tara Brach com um médico sobre a coisa da preocupação, né? Que é o que você está dizendo, né, Má? Se preocupar com as coisas, né? E ele falou uma coisa muito interessante, assim, ele falou que a preocupação é um hábito. A gente tem esse hábito de se preocupar. Porque a gente tem duas escolhas quando tem uma coisa para acontecer, né? Uma coisa muito difícil para lidar.
Ou a gente fica ansioso porque não sabe o que vai acontecer, então a gente fica com a experiência de ansiedade, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer alguma coisa horrível, ansiedade. Não, medo de uma coisa que pode acontecer, essa é a definição de ansiedade, uma emoção da família do medo. Ou a gente se preocupa. As duas coisas são horríveis, mas se preocupar é menos horrível do que ficar ansioso. Então, a gente se preocupa, porque parece que se preocupar significa que a gente está fazendo alguma coisa com respeito ao que está nos causando ansiedade. Embora as duas coisas sejam ruins, sejam aflitivas, né? A preocupação ainda é menos aflitiva do que a ansiedade. Então, a gente desenvolveu esse mecanismo de se preocupar. Eu achei tão legal essa explicação dele. E o Tenzin Wangyal também fala sobre isso, né? Sobre preocupação. Vocês acham mesmo que... E ele fala exatamente isso, que se preocupar é um hábito que a gente tem. E que é tão louco, porque a gente troca de preocupação rápido. Tipo assim, porque não é a situação em si que realmente está gerando esse comportamento na gente. É o hábito de se preocupar. Então ele fala assim: repara se tem algum momento que você não está preocupado com alguma coisa. Porque a gente vai. O ponto é se preocupar, o hábito é se preocupar, né? E a gente vai trocando de objeto muito facilmente. O que a gente não consegue é não se preocupar com nada. Isso é muito difícil para a gente, né? Então, às vezes, a gente tem uma preocupação muito difícil. Mas daqui a pouco a gente fala assim: nossa, eu acho que eu não vou conseguir encontrar o ingrediente da receita que eu quero fazer no almoço. A gente começa a se preocupar com o ingrediente da receita, tem um puta problema para resolver por trás. Está preocupado com aquele problema. Daqui a pouco não, a gente está preocupado que aumentou a gasolina hoje, putz, ontem não enchi o tanque do meu carro. Sei lá, a gente vai trocando de preocupação, embora a grande não tenha se resolvido, né? Mas não é isso que faz a gente parar de se preocupar com ela, é outra preocupação surgir. É muito legal a gente perceber isso na gente. Né? A gente não deixa de se preocupar com alguma coisa necessariamente porque ela se resolveu, mas porque a gente achou uma outra coisa para se preocupar. Fala, Cris. Cris. O que eu ia falar é que a gente não tem muito, assim, medo do desconhecido que está por vir. A gente tem medo de perder o que tem, É sempre assim. do conhecido, né? É que mudou um pouquinho o contexto, mas era isso que eu queria falar. A gente tá certo. A gente tem medo. A gente tá sempre procurando se estabilizar, né? Às vezes até desculpa a palavra, na merda. Às vezes a gente tá na merda, mas é melhor esta conhecida aqui do que sei lá o quê, né? Do que alguma coisa pior. Mas é impressionante, a gente está sempre procurando manter o status quo, né? Tem razão. É o modo de sobrevivência do cérebro ativado. Procuramos antever perigos para nos proteger. Isso vem de fábrica. Então, Gabi, eu não lembro o nome do cara, mas eu vou pegar agora. Peraí. Para quem que eu mandei? Para Ju. É esse aqui, quer ver? É uma conversa da Tara Brá com essa criatura aqui, que eu não lembro o nome. Mas que eu vou abrir e eu vou falar. Ó, raios. Calma aí. Ele chama Judson Breuer. É um médico que falou sobre essa coisa da preocupação. É muito legal. Que a Pri falou, né? O Paul Ekman fala isso, que a gente tem um viés muito maior de ver ameaça onde não existe do que não ver onde existe. E isso faz parte de uma estratégia de sobrevivência, né? Mas esse é o sistema cerebral mais antigo, né? Que faz isso. Mas a gente pode treinar o nosso córtex pré-frontal, que tem um pouquinho mais de inteligência, né? Para elaborar melhor essas coisas, né? Cara, estarmos o tempo todo preocupados não é uma desculpa para não encararmos a realidade. Depende do que você está chamando de realidade, né, cara? A realidade mesmo é que a gente não controla as coisas, né? Então a gente pega e tenta ficar se preocupando, né? Pode ser, exatamente. O ponto é que não é. O ponto é que assim, é como se pelo que esse Dr. Judson Breuer diz, que a Tara Brach chama ele por um apelido que acho que é Judd,
E eu não consigo gravar o nome dele por causa disso aí. Mas ele fala que o ponto todo é a ansiedade. Tanto que ele tem até um aplicativo chamado Relaxando a Ansiedade, alguma coisa assim, daria para Unwinding Anxiety. Ele fala que o ponto é a ansiedade. Então, para a gente se livrar da ansiedade, a gente fica se preocupando. Então, o nosso trabalho seria lidar com a ansiedade, né? E a ansiedade tem um erro de compreensão dentro, que é assim, posso controlar as coisas, é possível controlar as coisas, é possível tudo dar certo. Não é possível tudo dar certo. E não é possível controlar. Agora, a gente é completamente impotente? Não é. A gente pode fazer muitas coisas, mas pode não ser suficiente para ter o desfecho que a gente quer que tenha. É isso. Essa é uma verdade dura, é uma realidade dura de encarar, né? Porque esse ele tem um TED. Pô, Carol, Não, eu não vi ainda, só fucei aqui e achei, pra gente ver. Sobre hábitos. cara, simplesmente The Break a Bad. Ah, mas acho que ele fala. Eu não sei se ele fala especificamente sobre ansiedade. Sabe por quê? Ele era um cara, ele era. Cara, que lindo, vou gravar isso. E tá traduzido, que é melhor ainda. Não sei bem se esse TED é sobre, porque é 7 anos atrás, né? Talvez seja, porque ele era um médico que lidava com vícios. Lembra? Acho que eu já contei essa história. Ele lidava com pacientes viciados em alguma coisa, então droga, sei lá, álcool, né, essas coisas. E aí ele percebeu que a preocupação também era um vício, a ansiedade também era um vício, levava a um vício, que é esse comportamento de se preocupar, né? E aí ele começou a tratar, do mesmo jeito que ele tratava os vícios, ele começou a tratar a ansiedade. E ele fala uma coisa muito legal nessa conversa com a Tara Brach. Ele fala assim: eu pensava assim, a ansiedade eu dou um remédio para eles tomarem, né? Nesse TED da Tara Brach, ele compara a eficácia dos medicamentos com a eficácia da meditação. Que, além de tudo, ele é meditante também. O cara é perfeito, basicamente. Muito incrível. É lindo, eu achei ele super lindo. Vivo, assim, sabe? Super legal o jeito dele. Aí ele começou a ver que. Aí ele falou assim: eu posso dar remédio, mas também mas isso aqui também é um vício, né? E se eu tratasse como eu trato os meus pacientes aditos em outras coisas? É muito legal essa abordagem dele, muito, muito legal. Tem um livro também dele, esse Unwinding Anxiety. A Luana falou: pratique o CNV, onde os sentimentos vêm como uma bússola que aponta para alguma necessidade não atendida, ou seja, uma motivação positiva. Numa prática, descobri que a ansiedade me colocava numa postura mais energética para cumprir prazos, por exemplo. Pois é, Lu. Em alguma medida, isso pode realmente ser útil, né? É tipo, aquilo vai nos dando uns tapinhas na bunda, assim, né? Vai, né? Só que tem uma hora que isso sai do nosso. Passa a ser disfuncional, né? Então, se a gente. Porque, por exemplo, pode ser uma necessidade não atendida, possível de ser atendida, vamos dizer assim. Aí a ansiedade funciona. Quando essa necessidade não atendida, por exemplo, controlar o fluxo da vida, ferrou, porque não tem como atender essa necessidade. Aí a gente fica nesse processo de ansiedade a vida inteira, sofrendo para burro, né? No momento de relaxar, ela atrapalha. Muitos momentos ela atrapalha, Lu. Quando a ansiedade vira realmente uma coisa que passa a ser disfuncional, que passa a, sei lá, paralisar a gente ou fazer com que a gente erre mais, né? Por exemplo, quando a gente tem que fazer alguma coisa, tem uma mania ou uma crença de que precisa ser perfeita. Não sei se alguém aqui já teve isso. Precisa dar, né, fazer tudo certo. E a gente fica ansioso, a gente erra mais. Quer dizer, não ajuda. Dificilmente ajuda, né? E a Christine Neff, por exemplo, ela diz que a autocompaixão ela é uma forma mais eficiente de motivação do que causar ansiedade, do que, por exemplo, o medo de ser punido, ou, sei lá, ou a própria punição, né? Então, sei lá, a gente podia descobrir outras formas menos doloridas, né? De se motivar, né? A fazer alguma coisa. Mas eu concordo contigo, Lu. A ansiedade, né? Ela acaba dando energia pra gente, né? Em alguma medida, assim. Isso é ruim, porque a gente começa a achar que é bom. E daí a gente não perde o pé, né? Não sabe bem. A Pri está lendo um livro Vício pelo Sofrimento. Pri, você vai adorar essa conversa desse cara, viu? Desconstruindo a ansiedade, superar. Deixa eu ver. Quem será que é o autor disso aqui? É o Breuer.
Exatamente, esse livro que eu estava falando, gente, o mesmo autor. Está traduzido também. Gente, me dá uma alegria quando eu vejo as coisas estão traduzidas, porque eu perco, aí eu me desobrigo, sabe? Porque eu já estava pensando, putz, eu vou ter que convencer o Vitor a lançar esse livro em português, que é muito importante. Isso aqui. Ed, muito obrigada por ter encontrado esse livro em português. É bárbaro. Ele tem aquelas coisas de americano, né? Aqueles mapinhas, né? Que resolve, aqueles algoritmozinhos que resolvem tudo, assim, né? Ele tem isso. Que legal! Então vamos todos ler Desconstruindo a Ansiedade. Eu não sei se vocês sentem isso, né? Se é um problema para vocês, mas que bárbaro, Ed. Agradeço a sua paciência, meu bem. Bom, amores, eu vou postar tudo esses links todos no nosso grupo. Nossa senhora, que alegria ver esse TED. Só queria ver se nesse TED ele fala sobre ansiedade já. E foi uma fase da vida dele, assim, né? Depois que ele começou a tratar da ansiedade. E ele usa. Só vou explicar para vocês uma coisa que tem no vídeo, que talvez vocês não tenham muita familiaridade. Eu, como sou farmacêutica na minha vida, fui farmacêutica na minha vida passada. Ele fala uma coisa que chama NNT, Number Needed to Treat. NNT é uma forma de você medir em termos populacionais, assim, de você medir a eficácia de uma droga, né? Então, por exemplo, ele fala, se eu não me engano, ele fala que o número necessário para tratar dos ansiolíticos é de 4, sei lá, não lembro bem que número que é. Significa que se você precisa tratar 4 pessoas para uma ter resultado. É isso que significa. Então, é uma medida de eficácia quando você olha para uma população, né? Não é individual, né? É uma eficácia populacional, vamos dizer assim, quando você olha para um grupo de pessoas. E o NNT, que é o Number Needed to Treat, da meditação é 1, se não me engano. Quer dizer, todo mundo que praticar vai se beneficiar. É muito legal. O que não funciona, eu acho, ele não discute isso, mas só para a gente encerrar. O que não discute é que, assim, uma coisa é você dar um remédio para uma pessoa tomar, e outra coisa é você fazer essa pessoa meditar. Né? Então, são populações diferentes, assim, sabe? Eu já não saberia dizer se essa comparação funcionaria exatamente do jeito que ele disse. Mas não importa, porque ele está falando, olha, a meditação pode ajudar as pessoas, né? Realmente. Ah, que legal, gente. Muito obrigada por vocês encontrarem mais coisas sobre esse cara aí. E a conversa dele com a Tarabra é muito legal também. Vocês podem colocar, quem precisar pode tentar colocar aquelas legenda automática do YouTube que está cada vez melhor. Com poucas dificuldades, assim, com nomes de pessoas, isso, ou quando a pessoa não fala inglês, né? E o problema desse Judson Brown é que ele fala rápido, vocês vão ver. Ele fala rápido, então às vezes o tradutor dá uma... Mas está cada vez melhor o tradutor do YouTube automático, maravilhoso. Certo, fofurinhas? Então a gente vai dedicar os méritos da nossa prática para que todos nós aprendamos cada vez mais a lidar com a ansiedade, que acho que é o grande desconforto desses nossos tempos aqui, né? Que a gente desenvolva todos os recursos internos para lidar com a ansiedade. Se a gente conseguir fazer isso, a gente pode ser um ponto de apoio para muitas pessoas à nossa volta. Se a gente fizer isso por nós mesmos, se nós formos capazes de criar cada vez mais habilidade para enxergar a realidade como ela é e lidar com a ansiedade de não enxergar a realidade como ela é, a gente pode servir de apoio para muitas pessoas, para muitos seres à nossa volta. Um beijão, meus bens. Boa semana, muito obrigada. Beijo. Beijo, Obrigada. obrigada. Beijo, gente. Obrigada, pessoal. Beijo, obrigada. Bom dia. Dia, gente. Obrigada. Obrigada, Tiane. Obrigada.